Estamos fazendo agora uma série de estudos sobre os milagres de Jesus, sempre dando enfoque não no milagre em si. A cada quarta-feira eu repito isso. O foco desta série não é o milagre, ou não são os milagres. O foco é as lições que estão por trás de cada milagre. É isso que nos interessa nesse estudo. O que eu aprendo no contexto de cada milagre de Jesus? Estamos vindo até agora e já vimos nos milagres anteriores quantas lições Jesus nos dá em cada episódio desse, em cada cura, em cada atuação divina, milagrosa. Quanta lição para a nossa vida hoje. Esta noite não vai ser diferente. Vamos tirar lições espirituais para nós deste milagre de Jesus. O que está acontecendo em torno do milagre são lições para mim e para você. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. O milagre desta noite é a cura daquele jovem que estava possesso de demônio. Vamos ver nesse episódio o que Jesus está ensinando para nós. O que eu tiro para a minha vida nesta cura de Jesus aqui. Eu vou começar lendo dos versos 14 ao 18. Marcos 9, de 14 a 18. Posso ler? Então vamos lá. Diz assim: quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão, e alguns escribas que discutiam com eles. Assim que a multidão viu a Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Ele perguntou aos escribas: o que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Para aqui. Para aqui. Veja. Jesus vem se aproximando da multidão, e nós já vamos ver já de onde ele vinha, porque esse contexto de onde ele vinha é importante. De onde ele vinha já vamos ver. Vinha se aproximando quando ele viu ali uma confusão, uma balbúrdia ali, uma discussão, um disse que disse, e os discípulos ali no meio, os seus discípulos. Ele foi se aproximando da multidão, alguns já o saudaram, porque quando Jesus chegava as pessoas ficavam admiradas com ele, e ele se dirige aos escribas e pergunta: o que é que vocês estão discutindo aí? A discussão era com os discípulos. Os escribas não falaram nada, ficaram quietos, os discípulos também, envergonhados até, vamos ver por quê, até que esse pai se apresenta para Jesus e diz: é que eu trouxe o meu filho, possesso de demônio, tem um espírito mudo, que está com ele desde a infância dele, que joga ele no chão, faz ele espumar, ranger dentes. Eu não sei se você já viu alguém nesse estado, eu já vi. Muitas vezes pode ser um ataque epilético, outras vezes é possessão demoníaca. E pessoas que ficam ali no chão, jogadas, espumando, rangendo os dentes, é uma coisa terrível de se ver. E o pai disse que o filho estava ali, ele trouxe o filho para os discípulos curarem. Por quê? Porque em outras ocasiões, com o poder que Jesus conferiu aos seus discípulos, eles vinham fazendo também curas. Souberam disso, o pai soube, trouxe lá o filho. E aí eles disseram para Jesus: eu trouxe meu filho, e os seus discípulos não conseguiram curá-lo. Por que havia discussão? Porque os escribas, os inimigos de Jesus, aproveitaram a situação para fazer o quê? Para começar a jogar os discípulos contra a multidão, dizendo: está vendo? Cambada de impostores, eles e o mestre deles, está vendo? Estes demônios aqui, eles não conseguiram expulsar, tem mais poder do que eles, estavam zombando deles. E aquilo criou uma situação extremamente constrangedora, que é exatamente o momento em que Jesus se aproxima e vê os seus discípulos, leia-se, a sua igreja posta em xeque. Estava faltando igreja? Estava faltando poder à igreja de Deus? Se eles tinham curado antes, por que não conseguiram curar naquela oportunidade? Seria aquele demônio que tomou conta daquele menino, ou aqueles demônios que tomaram conta,
teriam mais poder do que o poder do Espírito Santo nos discípulos, ou até do que Jesus? São interrogações que eu estou fazendo aqui. São questões que foram levantadas. Quando Jesus se aproxima, essas perguntas estavam sem resposta. Será que Jesus também não teria condições de curar aquele garoto naquela situação? Havia um desafio ali. Eu me referi ao contexto. Agora vamos ver em que contexto Jesus se aproximou deles. De onde ele vinha? Volta no capítulo 9, no verso 2. O capítulo 9, no verso 2, vai dizer onde Jesus estava. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Jesus escolheu 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Preste atenção, os mesmos 3 que estariam com ele no futuro, num momento muito importante da vida e do sacrifício de Cristo. Que momento é esse no futuro que esses mesmos 3 estariam juntos? Getsemane. Jesus escolheu esses 3, os mesmos que ele escolheria num momento importantíssimo. Escolheu os 3 dentre os 12 e levou-os a sós, em particular, diz aqui, ou seja, ele não fez isso na frente dos outros, ele separou os 3, vocês por favor me acompanhem. Levou ao alto de um monte, e ali só esses 3 viram Jesus se transfigurar, o céu se abriu, se você ler o resto do relato bíblico. E quem Jesus viu ali, quando o céu se abriu? Quem apareceram? Duas pessoas, Moisés e Elias. E os 3 viram Jesus se transfigurando, o brilho da glória de Deus sobre o rosto de Cristo, o céu se abrindo, imagina, viram um milagre portentoso, uma coisa extraordinária. Tanto que quando eles foram descendo, isso está aqui, deixa eu ver em que verso. Isso você encontra aqui no verso 9, Marcos 9, verso 9, diz assim: ao descerem eles do monte, ordenou-lhes Jesus que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. Só os 3 viram, e Jesus disse assim: olha, vocês vão voltar comigo e vocês não vão contar para ninguém o que vocês viram. Para ninguém. Até que eu ressuscite, vocês não vão contar isso para ninguém. Foi uma visão dada somente aos 3. Quando Jesus vem voltando com os 3 nessa situação, ele pegou lá os seus discípulos naquela balbúrdia lá, e naquela cena de confronto, de desafio, uma situação extremamente constrangedora para eles, tá? Bom, o que tinha acontecido para que aqueles demônios que estavam no menino não tivessem se submetido ao poder dos discípulos? O que vocês acham que aconteceu? Por que os demônios não obedeceram à ordem deles e não saíram do garoto? O que vocês imaginam? O que teria acontecido? Era menos poder de Deus com eles? Será que faltaria poder a Deus para expulsá-los? O que aconteceu com eles para que aquilo tivesse operado de tal maneira que eles não tivessem conseguido exercitar todo o poder que estava à disposição deles? Porque o mesmo poder estava à disposição. Vamos deixar a Bíblia ajudar? Vamos seguir aqui no verso 19. A Bíblia vai ajudar. Jesus então, depois que o Pai disse que os discípulos não puderam expulsá-lo, Jesus diz assim, Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Pediu para trazerem um menino. Eles os trouxeram. Quando o Espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? Respondeu ele: desde a infância. Há muitos anos o garoto sofria daquelas possessões. Eu queria chamar a atenção a algumas coisas aqui. Primeiro, quando Jesus apareceu e a multidão o viu, e os discípulos também, ele trazia no seu semblante um brilho diferente, porque ele tinha estado na presença de quem? Do Pai. Como aconteceu com Moisés, todos aqueles que estiveram diante da presença de Deus trazem um brilho da glória de Deus, e Jesus trazia aquilo no seu semblante, um brilho diferente próprio daqueles que estão diante do Pai. Antes de seguir, quero perguntar para você: será que quando nós passamos horas em comunhão com Deus, em oração, estudando a palavra, aqui na igreja, em culto,
em vigília, enfim, horas de comunhão muito direta, concentrada com Deus. Será que nós também temos esse brilho no rosto e no olhar? O que vocês acham? Claro que sim. Claro que sim. Quanto mais tempo ao lado de Deus, quanto mais proximidade com Deus, quanto mais tempo de comunhão, mais o nosso semblante traz esse brilho diferente que as pessoas não conseguem entender. Que não é uma coisa mística, é uma coisa do semblante de alguém que tem a paz de Deus, que tem a sabedoria de Deus. Tem um rosto diferente, um semblante, é aquela presença divina que ilumina a vida do cristão. Jesus trazia isso no seu rosto, aquele brilho de quem esteve na presença de Deus. Quando você vai à praia, pega um fim de semana de muito sol, como é que a gente volta na segunda-feira? Alguém descobriu que você foi à praia? Por quê? Você está bronzeado, alguns avermelhados, outros apimentados. Parece um pimentão, né? Mas as pessoas logo sabem que você esteve na praia, tomou sol, não é? Quem está com Deus também traz esse bronzeado diferente. Quem passou um fim de semana com Deus, um tempo de oração, traz uma coisa diferente, uma maneira de ser diferente. No comportamento, nas palavras, são mansas, são humildes, são sábias. Traz esse bronzeado espiritual, né? E aqui diz que quando trouxeram o menino, o que o espírito fez, esse espírito maligno? Está no verso 20. Eles o trouxeram, quando o espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Eu quero fazer uma colocação aqui. Tem muita gente que acha que essa coisa de demônio, de espíritos ruins, de diabo, tal, que isso tudo é fantasia, que isso é invenção do cristianismo. Mas os mesmos que pensam assim, creem em Cristo, creem em Jesus. Eu conheço muito pessoas que se dizem cristãs. Porque é muito comum, né? Qual é a sua religião? Eu sou, não vou citar o nome. Logo diz o nome da religião, né? Só que às vezes não vai à igreja há mais de ano, e diz que é cristão, diz que acredita em Jesus. Só que ele não acredita em demônio. Sabe qual é o problema? Que se ele não acredita em demônio, ele também não acredita em Jesus, porque esses relatos aqui são de Cristo, esses episódios são de Jesus. Jesus diz que viu o demônio ser expulso do céu e ele caiu na terra como o quê? Como um raio, um relâmpago. Jesus Cristo disse com a sua boca: eu vi o diabo caindo do céu. Quem não acredita em demônios, acha que isso é fantasia, também não crê em Jesus Cristo. Tem que duvidar dele, porque aqui, isso está acontecendo na presença de Jesus. Ele está lidando com isso. Se demônio é uma farsa, Jesus também seria. Esse é o ponto. Aqui não é brincadeira não, amigo. Aqui é um garoto, que já adolescente, ou já com idade aqui, porque desde a infância diz aqui, no chão, que nem um bicho espumando, porque os demônios, diz aqui, estavam judiando dele. Demônio. Portanto, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas e achar que isso tudo é brincadeira, porque hoje em dia, não é preciso que alguém caia na rua espumando na calçada, para você dizer que essa pessoa anda com demônio. Tem gente andando com demônio de terno e gravata, falando bonito, calmo e manso. Com demônio, possesso. Não precisa fazer balbúrdia para dizer que está endemoniado, não. Como é que você percebe uma pessoa endemoniada? Por aquilo que ela diz, por aquilo que ela faz. Tem gente que com toda a sobriedade age que nem um demônio. Você quer, eu sei que você não quer, mas se você quiser assistir alguns demônios falando, basta você ligar alguns canais de televisão. Estou exagerando aqui? Você vai ouvir demônios falando. Pessoas totalmente possessas, elegantes, de terno, gravata, de mini saia, possessas, a serviço de Satanás. Portanto, possessão demoníaca não é só se jogar no chão e se espumar. Não, tem gente que está possessa, bem sóbria, bem tranquila, possessa. E aqui, esse demônio está judiando do garoto. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Na presença de Jesus, e o diabo começa a aprontar. Pergunto, por que Jesus Cristo permitiu que na sua presença o diabo jogasse o garoto no chão, fizesse ele
gemer, espumar, e Cristo estava ali, presente. Por que ele permitiu? Por que você acha que ele permitiu isso? Primeiro, porque ele queria que as pessoas vissem e presenciassem o tamanho do milagre que ele ia operar. Deixa o diabo mostrar o seu poder, primeiro para mostrar para nós que isso não é brincadeira, não brinca com esse bicho não, porque a coisa é séria, não brinca não. Então Jesus está mostrando o que ele faz. Se ele não permitisse, como é que nós saberíamos? Então Jesus está dizendo assim, ó, você quer ver o que ele faz? Deixa ele fazer, depois eu vou mostrar o que eu faço. Então o diabo está ali, abusando, judiando, é isso que ele faz conosco. Se Jesus Cristo não interviesse, nós estaríamos, entre aspas, rangendo dentes, espumando, jogados no chão, como muita gente está na vala da sarjeta do pecado, né? Sem intervenção de Cristo, não tem como sair dali. É isso que ele está mostrando para nós. É o poder dele que nos tira, porque o ser humano não tem poder para lutar contra o diabo. É difícil o ser humano entender isso. Não tem. Não tem. A Bíblia o descreve como um ser muito superior a nós em poder, em faculdades, em atributos, em uma série de coisas. Até porque ele tem a capacidade de ser invisível, e nós não temos. É difícil lutar contra um inimigo que você não vê. Um inimigo mais inteligente, mais poderoso, vai lá, se você ler a descrição bíblica lá em Ezequiel 28, você vai ver tudo o que ele tem, que nós não temos. Mas nós temos algo que ele não tem. Nós temos a Jesus Cristo. Ele não tem. Se nós não usarmos do poder de Jesus Cristo, acontece isso aqui. E aí você vai ver pessoas aí fora que estão vivendo uma vida desgraçada. O diabo está judiando delas e elas não sabem por quê. O diabo judiando. Do jeito que Jesus está deixando mostrar para nós aqui. Isso aqui não está acontecendo para ficar falando de demônio, não. Jesus está mostrando para nós uma realidade. O que é a vida de uma pessoa sem Jesus? Ele está deixando aqui, ó. Verso... Onde eu parei? No 21, né? 22. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. O diabo está querendo matar o rapaz. Aí o pai diz assim, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Pobre pai desesperado fez no seu desespero a única oração que nós não devemos fazer. Onde que ele errou? Alguém falou ali. É o C, o problema aqui é o C da oração. Você orar a Deus e dizer, se o Senhor pode resolver o meu problema, você já colocou em dúvida o poder de Deus. Nunca faça isso. Se tu podes. Se você disser assim, se for da tua vontade, é diferente. Agora, se Deus pode, o que que Deus não pode? Esse pai desesperado perguntou para Jesus se ele podia fazer alguma coisa. Estava diante de quem podia fazer tudo. Quer dizer, demonstrou falta de fé, colocou em dúvida o poder de Deus. Isso eu não posso fazer na minha vida, porque se eu vou para uma oração e eu já coloco em dúvida se Deus pode resolver meu problema, é melhor não orar. Porque essa dúvida, ela é ofensiva a Deus. Duvidar do poder de Deus é ofensivo. Não vá à presença de Deus com dúvida, porque isso é ruim. Uma outra coisa que ensina para nós aqui, esse verso, é que o cristianismo é diferente das outras crenças. Porque há muitos neste mundo que querem ver para crer, como São Tomé. Então tem gente que para acreditar em Deus e nos milagres, quer ver para crer. Ver para crer. Esse pai queria ver a cura do filho, para crer que Jesus tinha o poder. Ver para crer. Cristianismo é diferente. É crer para ver. Primeiro você tem que crer, para você ver o que Deus pode fazer. É diferente. Deu para entender? Crer para ver. Nós temos que ter na nossa vida esse princípio. Primeiro eu tenho que crer, aí depois eu vou ver o que Deus vai fazer. É muito diferente do que se faz aí fora, desse tipo de cristianismo, que se busca os milagres de Deus, as manifestações de poder, as bênçãos, para aí sim crer em Deus. Não, não funciona assim. Jesus vai mostrar isso claramente aqui, verso 23, olha o que Jesus diz para esse pai. Disse-lhe Jesus,
Se tu podes crer, Jesus inverteu, né? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu já vi gente tomar esse verso aqui num sentido diferente do que Jesus está falando. Ele disse, se tu crer, tudo é possível ao que crê. Ele disse que tudo é possível, ele não disse que tudo é garantido. Por quê? Porque tem gente que pega esse verso para dizer assim, ó, o que você quiser, se você tiver fé, Deus vai te dar. Não é verdade. É possível que ele dê, mas ele não é garantido. Por quê? Porque você pode estar querendo alguma coisa que não seja boa para você, e Deus não vai te dar o que vai fazer mal para a tua vida. Se uma criança de 5 anos estiver com febre e quiser um sorvete, a mãe vai dar? Não, porque não vai fazer bem para ela. Deus não dá os nossos sorvetes, entre aspas, as bobagens que a gente pede, coisas que só vão atrapalhar a nossa vida. A gente pensa que é uma bênção, a gente acha que aquilo é que é importante, mas Deus na sua sabedoria diz, não, isso não é bom, isso vai atrapalhar a sua vida, isso vai estragar a sua vida. Portanto, aqui diz que tudo é possível àquele que crê, não diz que tudo é garantido. Por quê? Porque a minha oração deve ser, não seja como eu quero, mas como tu queres, seja feita a tua vontade, não a minha. Sempre a vontade de Deus acima da minha, porque a vontade dele é o melhor para mim, e eu preciso entender isso. E Jesus está ensinando para esse pai, que primeiro ele tem que ter fé, na escuridão. Como é que a Bíblia define fé? Qual é a melhor definição de fé? Aquela que está na Bíblia, certeza das coisas que não se veem, fé na escuridão. Não é ver para crer, certeza das coisas que não se veem, isso é fé. Eu preciso ter certeza de que aquilo que eu não estou vendo é real e vai acontecer, porque está nas mãos de Deus. Mas nem tudo aquilo que eu vou pedir a Deus, Ele vai me dar. É sempre assim, eu gosto de pensar assim, Deus não dá, nem sempre dará, nem sempre Ele pode dar, mas nem sempre dará tudo aquilo que eu desejo. Mas se eu tiver fé, Ele sempre dará aquilo de que eu necessito. Uma coisa é o que eu desejo, outra coisa é o que eu necessito. O que eu necessito, que é bom para mim, Ele sabe, e não eu. Agora, o que eu desejo pode ser bom como pode ser ruim. Então, o meu desejo não é o mais importante. O mais importante é o que eu necessito. Então, eu aprendi a orar assim, Senhor, os meus pedidos desse dia são esses, porque nós devemos fazer pedidos a Deus específicos. Você deve dizer na sua vida o que você está pedindo. Senhor, eu gostaria disso, não seja feita como a minha vontade, seja feita como a tua. E Senhor, se eu não estou pedindo alguma coisa da qual eu necessito, então é essa que eu peço que o Senhor me conceda. A minha oração é assim. Se eu não estou pedindo algo do qual eu necessito, é isso que eu quero que o Senhor atenda. É diferente. Deus sabe o que eu necessito, e às vezes eu não sei, eu não peço na oração, eu deixo de pedir. E é interessante, né? Jesus transferiu para o Pai a responsabilidade em termos da cura do filho. Porque Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível, até a cura do seu filho. O pai tem que crer em Deus, para que Deus possa curar o seu filho. Será que em alguns momentos, ou em algumas circunstâncias da nossa vida, a nossa fé pode trazer cura para pessoas que não estão conscientes da existência de Deus, como um garoto endemoniado? Será que alguém da minha família ou na sua possa estar possesso, sem nós sabermos, e não tem condição de ter esse discernimento? E será que a minha fé e a minha oração pode abrir as janelas do céu para essa pessoa? O que você acha? Está aqui na Bíblia. Você está orando por um filho, por um parente, por um pai, por um irmão, que ainda não tem discernimento espiritual? Muitas vezes Jesus pode estar dizendo, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Olha o peso da nossa oração em favor do próximo, a chamada oração intercessória. Olha o poder. Porque às vezes estamos orando por alguém que ele próprio está possesso, está totalmente dominado, e essa pessoa, se não tiver o poder de Deus, amigos, eu não estou dizendo aqui que aqueles que não tiverem uma oração intercessória vão perder a salvação, não. Deus tem os seus meios, mas que a oração intercessória, segundo a Bíblia, ajuda como a fé desse pai,
A fé deste pai. Deus está cobrando a fé dele para salvar o filho. Depois dessa conversa, vamos ver se o pai mudou. Depois desse estudo bíblico que Jesus deu para ele aqui. Vamos ver se o pai mudou. Verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Agora ele corrigiu a oração. Agora ele disse: eu creio, Senhor, ajuda a vencer a minha incredulidade. Então, se tem alguém que diz assim: Mauro, mas eu tenho tentado orar, não consigo, às vezes eu tento me concentrar na oração, e quando eu vejo, eu estou pensando em outra coisa. Eu vou sinceramente para orar e não consigo me concentrar. Isso acontece com muita gente que quer orar e não consegue. Parece que o inimigo fica ali atormentando para você não conseguir se concentrar e não conseguir estabelecer esse link com o céu. Então diz a Deus, ao Senhor, diga: Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, a minha falta de fé. Ajuda, pede o poder de Deus até para isso, para aumentar a fé. Lá em Efésios diz que a fé é um dom de Deus. Nem isso é mérito nosso, nem a minha fé é mérito meu, porque senão eu seria salvo por um mérito, né? Que mérito? Eu tenho fé. Como a salvação é pela fé, a fé seria um mérito. Não, ela é dom de Deus, até isso. É um dom que eu exercito. Até isso vem de Deus, a fé. Então, esse pai faz essa oração, e aí, verso 25, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Verso 26, o espírito, clamando e agitando-o com violência, saiu, deixando-o como morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Vejam, depois que o diabo fez toda a sua pirotecnia ali, toda a sua demonstração de poder, tudo aquilo que ele adora mostrar, Jesus só disse assim: sai dele, acabou a brincadeira. E o espírito, não adianta, é ordem de Deus, cai fora, e não tem conversa. Quando Deus manda sair, acabou. O demônio, imagina se um demônio vai enfrentar a Deus. Então, quando Jesus dá a ordem, seja na minha vida, seja na sua, seja na de quem quiser, seja para alguém que você acha que é irrecuperável, que está no fundo do poço, se Jesus disser assim: sai dele, solta ele, acabou, está liberto. Agora, esta coisa séria que a Bíblia trata com essa seriedade, com observados os princípios bíblicos, é muito distorcida aí fora. Não é como se vê por aí. A Bíblia não manda ninguém ficar desafiando o demônio, ficar dizendo: eu vou fazer, porque eu vou te enfrentar, vem cá brigar comigo, como a gente vê na televisão. Isso não tem base bíblica nenhuma. Jesus não está mandando ninguém ficar afrontando o demônio. Isso é uma coisa muito séria. E outra coisa que a gente aprende: alguém, para estar enfrentando os demônios, e esse capítulo vai mostrar isso claramente, é alguém que tem que estar com uma vida espiritual muito forte, com muita comunhão. Ai daquele que quiser enfrentar demônio com a vida cheia de... Isso aqui é para quem está com a vida muito forte, espiritual, com ligação direta com o Pai. O poder não está na pessoa, está na ligação direta. E nós vamos chegar agora no ponto principal desse estudo, que é a lição para nós, porque ficou uma pergunta aqui. Vamos chegar nela agora, quer ver? Aliás, se você prestar atenção, por isso que eu falei que o contexto é importante. De onde Jesus veio? Onde ele estava antes de chegar nessa confusão aqui? Onde ele está? Na presença do Pai, no Monte da Transfiguração, tá? Lá no alto do monte. E aí, aqui é como se a gente olhasse assim e visse um retrato do plano da salvação. Alguém que desce do alto, da posição divina, e vem até aqui embaixo salvar o aflito, sofredor, massacrado pelo diabo. Olha o plano da redenção. Sai da presença de Deus como Deus que Ele é, e vem aqui, vem resolver o problema do ser humano, veio desfazer as obras do diabo, como disse João. Desfazer. Está aqui Jesus cumprindo a promessa. Aqui, para mim, é um resuminho assim do plano da redenção, uma fotografia.
Verso 28, para a gente terminar. Verso 28 diz assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo? Não é uma boa pergunta? Jesus curou, ficou tudo legal, a multidão ficou impressionada, os escribas se mandaram, mais uma vez Jesus mostrou quem ele era, foi aclamado, voltaram para casa e os discípulos cabisbaixos, sem conversar. Entraram lá, chamaram Jesus de canto e perguntaram: por que nós não conseguimos? O que aconteceu dessa vez? Essa é a interrogação que fica desde o início do estudo. É isso que interessa para mim essa noite, eu, Mauro Braga. Já vou explicar por quê, mas esse é o ponto. Por que às vezes nós somos derrotados espiritualmente? Por quê? Se nós somos cristãos, se recebemos poder de Deus na nossa vida espiritual, por que às vezes o pecado pode me derrubar? Por que o inimigo também pode me jogar no chão às vezes? No sentido figurado, né? Alguns no sentido literal. Por quê? Essa é a pergunta que cabe aqui. E Jesus vai responder. Verso 29. Respondeu-lhes: esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. Para aqui. O que Jesus estava dizendo para eles? O que faltou para eles? Comunhão. Mas como? Para a igreja de Deus faltou comunhão? Para os seus discípulos? O que aconteceu? O que aconteceu é fácil de entender. Quando os 9 que ficaram perceberam que os 3 tinham sido levados por Jesus em particular para uma missão secreta, ficaram se questionando: por que só os 3? Por que também não falou conosco? Por que nós não podemos ir? Por que só eles? Por que Jesus gosta mais daquele do que de mim? Por que ele fez isso secretamente? Ou seja, começou a haver ciúme na igreja, ciúme na liderança. E quando este sentimento toma conta do cristão, há perda de comunhão. E o diabo se aproveita. Jesus está dizendo: faltou oração, faltou comunhão, faltou jejum. É como se ele dissesse, a gente não precisou falar, eles entenderam. É como se Jesus dissesse: o que vocês ficaram fazendo enquanto eu fui até o monte? Qual foi a conversa entre vocês? O que vocês discutiam? O que estava na cabeça de cada um? E no coração? Disputa, ciúme, vaidade. Aí vocês saem de peito aberto para enfrentar o diabo? Vocês vão enfrentar o diabo assim? É assim que eu me levanto de manhã para trabalhar? Com a cabeça cheia de porcaria, coisa que não presta, ciúme, vaidade, raiva, ódio, falta de perdão, um monte de coisa ruim no coração. Aí eu chego e quero enfrentar o diabo na minha vida? Olha que recado para nós, hein? Jesus está dizendo: é assim que você vai enfrentar? Vai te jogar no chão, vai te derrubar. Que lição para nós, hein? Jesus está dizendo, para enfrentar o diabo no dia a dia, amigo, enfrentar diabo, eu volto a dizer, entenda, não é sair por aí desafiando o diabo. Jesus não está falando disso. Enfrentar o diabo, nós enfrentamos todos os dias da nossa vida, o tempo todo ele está atazanando a nossa vida, o tempo todo ele quer nos derrubar. É disso que eu estou falando, não é possessão demoníaca. Estou falando do nosso inimigo na nossa vida, atrapalhando a tua vida espiritual, colocando pedra de tropeço, botando tentação para te derrubar. Para enfrentar isso, é preciso ter comunhão, é preciso afastar do coração e da mente aquilo que nos afasta de Deus, que quebra a comunhão, que quebra o contato. Eles perderam poder porque perderam o contato com o céu, passaram a acariciar o pecado da vaidade. E aí Jesus vem e, com a delicadeza e o amor que ele tem, faz a repreensão, né? Se vocês tivessem ficado orando, se vocês estivessem em comunhão, se vocês não estivessem pensando naquilo que vocês estavam pensando. Olha, eles entenderam o recado aqui. Um puxãozinho de orelha. E que serve para mim, porque eu não sou diferente deles. Significa que se em algum momento da minha vida eu perco a conexão com o céu, o diabo vem para cima com tudo. E fraco você não consegue enfrentá-lo. E é por isso que tem cristão que cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, e fica nessa vida espiritual medíocre. Vida espiritual medíocre. Uma gangorra. Parecia o Israel no Velho Testamento, né? Montanha russa. Altos e baixos. Às vezes nós somos Israel no Velho Testamento, né?
A nossa vida tem picos e tem depressão, picos e depressão, não pode ser assim. Falta comunhão, é isso que Jesus está falando. Então você quer ter poder para enfrentar o diabo? Mantenha-se em comunhão. É isso que nos dá poder. Quero encerrar essa noite dizendo uma coisa: todos nós, os discípulos, ou qualquer um de nós, somos transformados pela contemplação. Tem uma história interessante de uma menininha que ela ia para a escola todos os dias e tinha ali uma estátua de uma rainha na praça. Uma rainha, assim. A menina, criança, passava ali, via aquela rainha, e ela, coisa de garota, né? Ela parava, ela corria sempre na frente da mãe, parava na frente da estátua assim e ficava tentando imitar a pose da rainha. A criança faz muito isso, né? Quer imitar a pose assim. Mais do que isso, ela quis começar a deixar o cabelo ficar do tamanho do cabelo da estátua. Depois queria imitar o vestido. E cada dia ela ficava olhando para ver o que faltava. E chegou assim que ela estava quase igual à estátua. Ela adorava se parecer com aquela estátua. Cada vez que ela ficava contemplando, ela ia se transformando e ficando cada vez mais parecida. Quanto mais tempo nós passamos com Jesus Cristo, em adoração, em oração, em comunhão, é como se nós estivéssemos contemplando a Jesus e a cada dia ficando mais parecido com Ele. E a gente vai ficando mais parecido, não na aparência, no caráter. Ler este livro aqui faz com que esses princípios entrem na nossa mente e façam com que o nosso caráter fique parecido com o dele. É a leitura, é a repetição, é a contemplação que me transforma sem que eu perceba. Eu estou sendo transformado milagrosamente e não estou percebendo a transformação. É a contemplação. É a purificação do meu caráter. Uma senhora foi perguntar para um ourives como é que ele fazia para purificar a prata. Ele falou: vem cá que eu vou te mostrar que é um processo interessante. Você tem que pegar a prata, levar uma temperatura muito alta no forno, e ele explicou para ela: só que você não pode tirar a tensão da prata. Por quê? Porque quando a temperatura subir muito, as escórias, as impurezas da prata vão dissolvendo. Vai ficando a prata só pura. Se você se distrair, dissolve a prata também. Então você tem que ficar prestando atenção até sair só a impureza. No momento que as impurezas saíram, a prata está pronta. Aí ela fez a pergunta óbvia: e como é que eu vou saber que ela já está pronta? Ele falou: simples, é quando eu consigo ver o meu rosto nela, que eu sei que a prata está pronta. Sabe quando é que nós vamos estar prontos? Quando Deus conseguir olhar o rosto dele em nós, no nosso caráter. Aí nós vamos estar prontos para ir para o céu. Nós estamos purificando no forno o nosso caráter. Então, o que é essa purificação? Purifica no sofrimento, na dor. Ontem mesmo eu ouvi no hospital uma frase, uma pessoa falou assim: não tem nada mais para ensinar, que ensine melhor do que a dor. A pessoa diz assim: a alegria não ensina nada. Olha que coisa. A alegria não ensina nada. Nós aprendemos na dor. Aliás, foi num programa da Rede Globo ontem sobre aquele negócio dos hospitais, agora eu me lembro. E disse: a alegria não ensina nada, só aprendemos na dor. É aí que Deus tira as escórias do nosso caráter, purifica a prata. Quando Ele conseguir se olhar em nós, se ver em nós, no caráter, nós estamos prontos. Eu vou pedir ao pastor para encerrar com a oração, pastor, orando para que, se o fogo está esquentando muito para alguns, se está doendo muito, se a gente está pulando que nem pipoca na panela, porque para alguns o fogo está pegando muito, agradeça a Deus porque Ele está purificando o teu caráter. Agradeça a Deus porque Ele está conseguindo se ver em você. Na próxima quarta nós vamos estar aqui para seguir com mais um milagre de Jesus, e o pastor vai orar, que cada um de nós aqui estejamos ficando assim como a prata, né, pastor? Que Jesus possa se ver em nós.